Por que Jesus morreu? A verdade divina e transformadora que chocou e expôs o plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, quando os corações estavam pesados e a opressão dos romanos ameaçava a esperança de Israel, uma noite sombria cobriu Jerusalém. No jardim do Getsêmani, Jesus, o Filho de Deus, via-se angustiado, mergulhado em oração fervorosa. As ervas aromáticas ao redor pareciam murchar na quietude pesada, e o céu, como que mergulhado em silêncio absoluto, prestava reverência àquele momento crucial. Ele carregava sobre seus ombros o peso colossal dos pecados da humanidade, e a dor transparecia em cada gesto. Jesus, caindo sobre seu rosto, clamou por força: Pai, se possível, passe de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. A intensidade de sua súplica ecoava pela escuridão, enquanto os discípulos, exaustos e aterrorizados, se encontravam em um dilema profundo. Pedro, cuja lealdade ao Mestre era inegável, lutava entre o amor e o medo de sofrer a mesma condenação. Em meio à escuridão do Getsêmani, a traição de Judas se desenrolava como uma sombra sem fim. O preço da traição, 30 moedas de prata, soava como um sino sinistro, marcando o início de uma sequência de eventos que deixaria marcas indeléveis na história da humanidade. Judas se aproximou e, com um beijo traiçoeiro, selou o destino do justo. Conduzido perante os líderes religiosos, Jesus enfrentou um julgamento injusto, onde testemunhos falaciosos se entrelaçavam em um mar de mentiras. As vozes acusadoras echavam no ar como flechas, enquanto Pedro, tomado pelo medo, negava seu mestre. Não conheço esse homem. Suas palavras soavam como um eco distante da fragilidade humana em face da verdade. A multidão, cegada pela manipulação, clamava por crucificação. Crucifica-o! Crucifica-o! A dor e a injustiça reverberavam nas ruas de Jerusalém, enquanto Pilatos, o governador, olhava impassível, deliberando a sentença de um inocente. O silêncio do céu parecia gritar por justiça, mas a escuridão havia tomado conta dos corações. No Calvário, a crucifixão tornava-se o ápice da dor, não apenas pela agonia física, mas como um ato supremo de amor que desafiava o entendimento humano. Em seu grito, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus manifestava a profundidade de sua missão, restaurar o que estava perdido. Ao rasgar-se o véu do templo, a nova aliança se estabelecia. Um convite à humanidade para retornar ao Pai, uma nova era começava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A narrativa encontra seu clímax com o clamor de Jesus: está consumado, ressoando como um triunfo sobre a escuridão. Mas essa história não acaba aqui. 3 dias depois, a pedra foi removida e a promessa de vida eterna brilhou na luz da ressurreição. Os grilhões da morte foram quebrados e o caminho, a verdade e a vida foram revelados. Em meio a essa gloriosa vitória, cada um de nós é convidado a refletir. O que isso significa para nós hoje? Mesmo em meio às nossas próprias crucificações cotidianas, onde podemos encontrar esperança e renovação na promessa inabalável de Cristo. As sombras da noite em Jerusalém ainda ecoam, e o plano de Deus, eterno e imutável, continua a se desenrolar em nossas vidas.
Enquanto a luz da manhã surgia sobre Jerusalém, um novo dia trazia consigo murmúrios de confusão e expectativa. Os que haviam presenciado o sacrifício do Nazareno agora se moviam nas sombras, a mente abarrotada de perguntas sem respostas. Havia uma tensão palpável no ar, um sentimento de que algo monumental estava prestes a acontecer. Maria Madalena, ainda com o coração ferido pela perda, levava consigo especulações e uma coragem silenciosa. Com seu olhar fixo na tumba, onde o corpo de Jesus havia sido colocado, ela se perguntava: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Suas mãos tremiam enquanto segurava as especiarias, ofertando uma última demonstração de amor ao seu mestre, acreditando que seria o ato final em uma história interrompida tragicamente. Ao se aproximar da entrada do sepulcro, o que Maria encontrou a deixou atônita. A pedra que deveria barricá-la havia sido rolada. A tumba estava aberta e um resplendor iluminava o interior, um brilho que não era deste mundo. Corações ansiosos esperavam uma explicação, e imenso temor, misturado à expectativa, começava a tomar forma nos rostos daqueles que discutiam a cena extraordinária que observavam de longe. No interior da tumba, 2 anjos reluzentes, vestindo roupas brancas como a própria luz, estavam sentados onde o corpo de Jesus havia estado. Seu olhar era de compaixão e poder. Por que buscas entre os mortos ao que vive? Perguntaram eles a Maria, lágrimas escorrendo em seu rosto. Suas palavras traziam a verdade transcendental. A morte não tinha mais domínio sobre aquele que era a própria vida. Ele ressuscitou, expressaram. O eco dessa declaração reverberava mais forte do que qualquer trovão. O plano de salvação, escrito nas páginas da história, finalmente ganhava forma plena. As profecias proclamadas por Isaías e os Salmos falavam de um Messias que não seria retido pela morte. Salmos 16:10. Ao se levantar, Jesus não apenas vencera a morte, mas também havia garantido a vida eterna a todos os que nele creem. Enquanto Maria corria para anunciar aos discípulos a boa nova, seu espírito inquieto clamava por definição nas palavras que se formavam em sua mente. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Uma mensagem que ecoará através do tempo, transformando corações e reavivando esperanças. Os discípulos, inicialmente incrédulos, experimentariam um grande impacto em suas vidas, algo que despertaria a eles e a muitos outros a missão inabalável de espalhar o Evangelho. Mas em meio ao júbilo, as autoridades religiosas se moviam nas sombras, ansiosas para silenciar a verdade que brotava. Sabiam que se a ressurreição de Jesus fosse aceita, seus próprios poderes desmoronariam como castelos de cartas. Assim, formaram um plano insidioso, subornariam os guardas da sepultura para espalhar uma mentira. Dizem que seus discípulos vieram de noite e furtaram o corpo enquanto nós dormíamos. Ordenaram em segredo. Essa conspiração era um reflexo claro do medo que a verdade gerava neles. Enquanto os líderes planejavam a mentira, o Espírito Santo começava seu trabalho nos corações dos que haviam seguido Jesus. A pergunta ressoava nas mentes inquietas de muitos: o que isso significa para nós? A transição havia começado e a escuridão começava a levantar. O céu estava prestes a se abrir de uma maneira que poucos poderiam imaginar, preparando o terreno para o Pentecostes, onde a potência do Espírito se derramaria sobre todos os que confessassem o nome do Senhor. A missão já estava lançada, mas o que aconteceria quando as chamas do Espírito Santo descessem sobre eles? Como a palavra se espalharia por toda a terra? O plano soberano de Deus, claramente começando a ser revelado, trazia consigo a esperança de que a fragilidade humana não seria um impedimento para a grandeza do amor de Deus. A história da ressurreição
apenas começava a revelar sua verdadeira profundidade. Enquanto as horas se desenrolavam após a ressurreição, um clima de expectativa pairava sobre Jerusalém. A cidade, normalmente vibrante, agora estava mergulhada em uma tensão palpável. Discípulos e seguidores de Jesus, com seus corações energizados pela esperança, se agrupavam em pequenos grupos, compartilhando relatos da manhã extraordinária. A inquietude pairava no ar, alimentada pelas promessas de Jesus e as visões que Maria Madalena havia compartilhado. Numa pequena sala, à porta de um encontro secreto, Pedro olhava para os seus irmãos, a dúvida refletida em seus olhos. Ele disse que levantaria o templo em 3 dias. Como não cremos? Murmurou, com a voz embargada pela ansiedade. Os outros, com as mãos trêmulas, apenas podiam assentir enquanto recordavam os muitos sinais que o Nazareno lhes havia mostrado. Ele nos falou da vida eterna, mas agora estão as sombras ainda ao nosso redor. Enquanto a multidão discutia em fervor, o temor das autoridades religiosas não diminuía. Elas estavam determinadas a enterrar a verdade, mesmo que para isso tivessem que exterminar publicamente a fé. Na sala do Sinédrio, Caifás, o sumo sacerdote, se ergueu, seu rosto endurecido pelo desespero. Não podemos permitir que sua mensagem se espalhe. Se deixarmos que esse homem seja adorado, nossa posição e autoridade estarão em perigo. Com um gesto teatral, ele convocou os principais sacerdotes e fariseus a lançar mão de medidas drásticas para controlar a narrativa. No dia de amanhã, proclamaremos que seus discípulos, no desespero, estão delirando com a ideia de ressurreição, sugeriu um fariseu, sua voz sussurrada cheia de ardil. Desviaram a atenção de todos da verdadeira lei e do rito. Se não calarmos essa voz agora, seremos responsáveis pela revolução. Enquanto isso, num lugar simples, Maria Madalena e outras mulheres se reuniam. Seus passos apressados a levavam em direção ao local onde os discípulos estavam. Elas tinham visto o sepulcro vazio, testemunhado a majestade do anjo e, acima de tudo, sentiam que não podiam permitir que a luz da verdade fosse sufocada. Maria clamou cheia de fervor: devemos nos unir, não podemos deixar que as mentiras prevaleçam. Ele vive. As vozes desesperadas de esperança e sabedoria estavam prestes a colidir com as maquinações sombrias dos líderes religiosos. E o plano de Deus começava a ser revelado em camadas. Assim que o Espírito Santo começava a tocar no coração de cada um, a promessa ancestral de Joel se aproximava. E acontecerá que depois que eu derramar o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Cada oração fervente e cada lágrima derramada chamavam e clamavam pelo derramamento que estava por vir. Na atmosfera mista de tensão e expectativa, as figuras do plano divino e do estratagema humano formavam um entrelaçamento. As mentiras planejadas pela escuridão não poderiam competir com a verdade que estava prestes a ser proclamada a toda a terra. Quando homens e mulheres, inspirados pela verdade e pela coragem, finalmente se unissem para testemunhar ao mundo que Jesus Cristo estava vivo, corações seriam transformados e vidas restauradas. E assim, sob a cobertura do céu, a cidade permanecia em contemplação. O que poderia acontecer na alvorada da manhã seguinte? A promessa do Senhor ecoava nas mentes de seus seguidores. Um evento que uniria a coragem e esclareceria a missão. O plano soberano de Deus não apenas avançava, mas se tornava claro que ele não seria detido. A ressurreição era uma vitória não apenas para Jesus, mas para toda a humanidade. Um eco divino que apenas começava a se revelar. Os primeiros raios da manhã,
começaram a infiltrar-se pelos corredores empoeirados de Jerusalém, iluminando as sombras que por tanto tempo se apossaram da cidade. A expectativa cresceu quando os discípulos, reunidos em oração, começaram a sentir um movimento interno, como se uma onda de fervor espiritual estivesse prestes a os invadir. Em meio ao clamor, a lealdade de seus corações se tornava visível, enquanto olhares de determinação se cruzavam. Porém, a incerteza ainda pairava sobre eles como um manto. Pedro olhou para João e Tiago, seus amigos mais próximos, ainda ressoando as palavras de Maria. Se ele realmente está vivo, o que devemos fazer agora? Indagou, com um tom que misturava esperança e medo. Tiago respondeu: precisamos proclamar a verdade. Não podemos silenciar o que vimos e ouvimos. Neste momento, um sussurro de aro de fé se espalhou pela sala. As mulheres, que haviam corrido para contar a boa nova, agora estavam ali, testemunhando que o Mestre tinha de fato ressuscitado. Maria, com os olhos brilhando de fervor, expressou: a verdade não pode ficar oculta. Ele é o cumprimento das promessas que nos foram dadas e hoje o mundo precisa saber. Do lado oposto, as autoridades estavam se reunindo em uma sala sombria sob os auspícios da iniquidade. Caifás, dominado pelo medo e pela ambição, assegurou aos demais que a narrativa da ressurreição deveria ser destruída a todo custo. Vamos espalhar a mentira. Dirão que seus discípulos roubaram o corpo. É a única maneira de proteger nossos interesses. Ele bradou, sua voz revelando uma determinação cortante de silenciar a verdade a qualquer custo. Enquanto isso, um grupo já disperso em Jerusalém ao amanhecer começou a se organizar. Entre eles estavam os discípulos e muitos que haviam sido tocados pelo ministério de Jesus. Começaram a se reunir nas praças e nas sinagogas, ansiosos por serem testemunhas da ressurreição. Ele é o Messias, ele vive, ecoava de diversas bocas, e as notícias começaram a abalar os fundamentos da cidade. O Espírito Santo, por sua vez, começava a se mover entre o povo. Um jovem que havia presenciado os milagres de Jesus gritou em meio à multidão: a profecia se cumpriu. Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. O Espírito descerá sobre nós e nos dará poder. Aquela declaração fez ondas de reverberação entre a multidão, e os corações que estavam hesitantes começaram a avivar o fogo do testemunho. Amenizando as vozes dos líderes religiosos, a verdade estava se solidificando no espírito do povo. O eco da promessa de Joel e de outras escrituras sagradas estava se cumprindo em seus corações, e um novo cântico estava prestes a ser entoado. As mentes dos discípulos se iluminaram à medida que recordavam as Escrituras. Não será em nossos próprios esforços que triunfaremos, lembrou Pedro, mas pelo poder que nos é dado pelo alto. Enquanto o sol ascendia no céu, ungindo a cidade com sua luz dourada, ficou claro que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O desespero das autoridades pode tentar silenciar a verdade, mas a ressurreição de Jesus não teria como ser contida. Algo divino se aproximava, à espera de ser revelado. Quando as bocas dos seguidores de Cristo se abrissem para proclamar sua vitória, vidas seriam transformadas, e a história da humanidade começaria a ser mudada para sempre. O plano soberano de Deus não era somente para uma geração, mas para todas as nações. No horizonte, a vinda do Espírito Santo se aproximava com poder tremendo. Amanhã, coisas maiores do que estas acontecerão, advertiu um dos discípulos, acentuando o que o Senhor havia prometido. E assim, enquanto fiéis se preparavam, um novo começo na era da Igreja estava prestes a ser inaugurado, prenunciando um período de infinitas possibilidades sob a direção do plano divino. Os dias passaram, e a cidade de Jerusalém estava imersa em um fervor palpável. A mensagem da ressurreição de Jesus ressoava nos ouvidos de muitos,
transbordando de corações ardentes. Cada sinagoga se tornava um local de cânticos e testemunhos, e a cada momento que se passava, o Espírito Santo se preparava para manifestar-se de forma gloriosa. O que prometera o Senhor se aproximava, e a expectativa preenchia os céus e as almas. Pedro, incentivado pela unção que se propagava entre os discípulos, tomou a dianteira em uma das praças, onde uma multidão crescente se juntou para ouvir a sua pregação. Ele sabia que o tempo da soltura de suas vozes havia chegado. Homens israelitas, começou ele, sua voz ecoando como a tempestade em um mar sem fim. Ouvireis as palavras da profecia que se cumpriu diante de vossos olhos. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus entre vós, por meio de milagres, prodígios e sinais, foi entregue conforme o plano soberano dele, e vós o crucificastes. Um murmúrio percorria a multidão. Alguns, com o coração pesado, começaram a se lembrar das próprias dúvidas e medos que tiveram ao longo da trajetória de Jesus. Outros, mais hostis, tentavam silenciar a voz que agora clamava verdadeiramente. Pedro, com ardor renovado, continuou: Este Jesus que agora vive é a realização dos sonhos de tempos passados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, conforme as Escrituras, o Senhor não o abandonou à morte e a sepultura não pôde detê-lo. Naquele instante, um vento poderoso soprou por entre os presentes. Era como se a própria criação estivesse atenta à proclamada verdade. Muitos começaram a chorar, questionando-se: Irmãos, que faremos para sermos salvos? Pedro, percebendo a obra do Espírito em seus corações, respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. As palavras de Pedro não apenas ecoaram, elas perfuraram as camadas de resistência, revestindo aqueles corações sedentos. Ao ouvir esta mensagem promissora, milhares se uniram a um movimento que, como um incêndio incontrolável, começou a consumir o desespero, renascendo em esperança e fé. Entretanto, em meio a essa transformação divina, as autoridades, alarmadas pela crescente revolta e fervente adoração, se reuniram novamente na sombra da sua reunião inicial. Caifás, com um semblante já cansado e tenso, exclamou: Que haveremos de fazer? O mundo já está clamando por aquele que consideramos um herege. A mentira que fabricamos tropeça sobre a verdade resplandecente de seus seguidores. Um homem prudente entre eles, um dos escribas, se levantou e sussurrou: Se esses homens continuarem assim, toda a nação se tornará discípula deste Jesus. Precisamos agir rapidamente. O que era apenas um movimento poderá tornar-se uma revolução. Enquanto os líderes discutiam afobadamente, Pedro e os outros apóstolos, fortalecidos pelo poder que estavam experimentando, não perceberam que o Senhor estava prestes a fazer algo ainda maior entre eles. O dia de Pentecostes estava se aproximando e, com ele, a completude da promessa. A verdadeira unção desceria, cumprindo a visão que antes fora vista por Ezequiel. Eis que derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Assim, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar em uma narrativa como nunca antes experimentada, revelando à humanidade as profundezas de sua graça e poder. Cada palavra, cada ato, trazia consigo a possibilidade de transformação, como se o próprio céu estivesse prestes a rasgar-se e injetar liberdade na terra.
A obra que estava sendo iniciada não apenas preencheria os escritórios de corações, mas reverberaria por gerações, ressoando eternamente em toda a criação. Os preparativos para o Pentecostes se intensificavam em Jerusalém. Os discípulos, reunidos em um local elevado, dedicavam-se à oração e à súplica. O espírito de expectativa pairava entre eles, como uma nuvem carregada de bênçãos, prestes a se derramar. O que antes era um punhado de seguidores, agora se transformava em uma comunidade vibrante, unida na fé e na esperança do que estava por vir. Enquanto os apóstolos oravam, uma sensação de unidade e paz os envolvia, como se a presença de Cristo estivesse novamente entre eles. Maria, a mãe de Jesus, estava ali, trazendo força e encorajamento. Seus olhos brilhavam, refletindo o reconhecimento de que a promessa de seu filho estava prestes a se cumprir. "Não temais", disse ela. "Ele enviará o Consolador, e seremos revestidos de um poder que transformará o mundo." Então, enquanto a manhã se iniciava em Jerusalém, o céu se abriu num espetáculo sobrenatural. Um ruído, como o de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam, e línguas de fogo apareceram sobre cada um deles, conforme a profecia se cumpria. O Espírito Santo desceu sobre eles, e imediatamente os discípulos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Era como se um novo cântico emergisse, clamando verdades sobre o poder redentor de Deus que se manifestava. O tumulto atraiu uma multidão de devotos de várias nações que estavam em Jerusalém para a festa. Judeus, gregos, romanos e etíopes, todos se juntaram para ouvir as vozes eletrizantes que louvavam a Deus em suas próprias línguas. As pessoas se perguntavam espantadas: "Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que os ouvimos, cada um na nossa língua materna?" Atos 2, 7 e 8. No meio da confusão e do espanto, alguns zombadores começaram a dizer: "Estes homens estão embriagados." Mas Pedro, erguendo-se em meio à multidão, inspirado pelo Espírito Santo, declarou com firmeza: "Não estáis embriagados como pensais. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne." Atos 2, 15, 17. Suas palavras ecoaram, cada sílaba ressoando com o peso da profecia. Pedro pôs-se a explicar como este fenômeno não era apenas uma manifestação de loucura, mas o cumprimento da promessa de Deus, onde a morte e a ressurreição de Jesus inauguraram uma nova era. Ele recordou que todos os milagres e a paixão de Cristo não foram em vão. Eram parte de um plano divino de salvação que Deus havia traçado desde o princípio. Atos 2, 23. O poder da mensagem atingiu a multidão como um raio. Um novo medo começou a brotar nos corações, uma mistura de culpa e anseio por redenção. "Irmãos, que faremos?" clamaram, confrontados pela verdade que agora ressoava, como um eco da condenação e libertação. Pedro respondeu: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Atos 2, 38. E assim, naquele dia, o Senhor acrescentou à igreja aqueles que estavam sendo salvos, formando uma família espiritual que cruzaria barreiras e conquistaria corações. Mas enquanto grandes coisas aconteciam entre o povo de Deus, em um canto sombrio do sinédrio, as autoridades, ainda perplexas e temerosas, planejavam seus próximos passos. "O que faremos?" questionou Caifás, seu rosto transparecendo raiva e desespero. "Se continuarmos neste caminho, perderemos nosso lugar e nossa nação." Assim, no silêncio do conspirar, uma nova trama começava a se tecer. Uma batalha entre luz e trevas tomava forma. Era um momento decisivo.
O céu e a terra estavam em movimento e o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar em toda a sua glória. A promessa que já havia sido selada agora pulsava com vida, e a batalha espiritual que se aproximava testaria a fé de todos. Quando se levantaria a verdadeira glorificação do Cordeiro? E qual seria o custo da obediência ao chamado divino? A história de salvação estava apenas começando a se desenrolar. As notícias do que havia acontecido no dia de Pentecostes espalharam-se como fogo pelo povo de Jerusalém. As ruas pulsavam com conversas animadas, corações estavam inquietos. Os que foram tocados pela mensagem de Pedro buscavam os apóstolos, ansiosos por compreender a profundidade da transformação que estava ocorrendo. Contudo, no Sinédrio, a atmosfera era bem diferente. Um plano sombrio se elaborava nas mentes dos membros do conselho. Caifás, ainda agitado, olhou para os outros sacerdotes e mestres da lei e disse com fervor: se permitirmos que esses homens continuem, crescerá uma praga entre o povo. Jesus foi apenas um homem, mas agora seus seguidores clamam por um reino que não podemos deixar prosperar. As palavras dele geraram murmúrios de aprovação e inquietação ao mesmo tempo. O medo da perda de poder unia-os, mas a incerteza da repercussão que a nova fé poderia ter sobre o povo os deixava em estado de alerta. Nesse ínterim, os apóstolos continuavam firmes em sua missão. Cheios do Espírito Santo, ganharam coragem para pregar com ousadia. Jerusalém, já repleta durante as festividades da Páscoa, agora se tornara palco para a palavra do Evangelho. No templo, onde antes os sacrifícios de animais por pecados eram apresentados, agora ecoavam cânticos de louvor ao Cordeiro que havia sido imolado. A mensagem de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, reverberava pelos corações aflitos que buscavam esperança e libertação. Pedro, junto com João, dirigiu-se ao templo para a oração da tarde, e ao passarem pela porta chamada Formosa, encontraram um homem coxo desde o nascimento que mendigava. Ele olhava para eles, esperando receber algo. Pedro, fixando o olhar naquele homem, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Afirmando a fé nas palavras do apóstolo, o homem se levantou e, em um ato de pura alegria, começou a andar e a louvar a Deus em alta voz. O assombro tomou conta de todos que testemunhavam aquele milagre. A multidão rapidamente se reuniu e Pedro, percebendo a oportunidade, novamente falou: Israelitas, por que ficais admirados com isso? Por que olhais para nós, como se pela nossa própria força ou piedade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. Ele, então, mais uma vez não hesitou em proclamar o nome de Jesus, revelando a todos que era pelo poder de Cristo que aquela cura havia acontecido. À medida que a cidade se enchia de murmúrios sobre o milagre, os sacerdotes e os saduceus, percebendo que estavam perdendo o controle da narrativa, apressaram-se em convocar os apóstolos. Eles os prenderam e exigiram que parassem de pregar, mas Pedro respondeu com coragem: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O caldo fervia, a ira dos líderes religiosos se acendia, mas ao mesmo tempo a mensagem do Evangelho começava a invadir os corações do povo. As autoridades, apavoradas, temiam pela reação do povo, que já vinha se volatilizando em favor dos apóstolos. Se este movimento continuar crescendo, não conseguiremos conter. Podemos voltar a ser prisioneiros de nossa própria história, murmura um dos saduceus, temendo pelas consequências de reprimir o que Deus havia começado a fazer. Na escuridão das reuniões do Sinédrio, o plano para silenciar os apóstolos começava a ser arquitetado, mas no céu, as forças de Deus se preparavam para uma resposta potente. Enquanto a contenda aumentava,
A pergunta pairava no ar, numa certeza que cada evangélico sentiria. Qual será a nova batalha que se trava naquilo que parece ser uma derrota no propósito humano, mas que é, em verdade, o triunfo do plano soberano de Deus? O que estava reservado para os seguidores de Cristo? O que mais o Senhor revelaria enquanto essa nova era se desdobrava? O eco da cruz ainda ressoava nas mentes, mas havia um dia que se aproximava, onde as sombras da morte não prevaleceriam e a luz da vida se manifestaria de forma gloriosa. Enquanto a noite caía sobre Jerusalém, a cidade permanecia agitada com os ecos da recente ousadia dos apóstolos. No Sinédrio, os líderes religiosos se reuniam em um clima tenso e recheado de conspiração. A pressão sobre Caifás e seus aliados aumentava. O temor da perda de controle não era apenas uma preocupação pessoal, mas uma ameaça ao sistema de crenças que sustentava seu poder. Devemos agir antes que seja tarde demais, disse Caifás, gesticulando com impaciência. Se os deixarmos continuar, eles não só transformarão a multidão, mas também espalharão a ideia de que Cristo, o Nazareno, é o Messias. Nossa autoridade será desafiada, e com ela o templo e toda a nossa tradição. Os outros membros do Sinédrio, com expressões preocupadas, assentiram. Sabiam que a movimentação popular era forte e os relatos dos milagres realizados pelos apóstolos apenas intensificavam a veneração ao nome de Jesus. Os sacerdotes, uma vez absorvidos em suas tradições, agora se viam em um dilema que confrontava a própria essência de suas crenças. Enquanto isso, na prisão onde os apóstolos estavam detidos, a noite se tornava um momento de reflexão e oração. Pedro e João, cercados por uma profunda paz, clamavam ao Senhor por coragem e sabedoria. Senhor, Tu conheces as ameaças que enfrentamos. Pedro orou fervorosamente. Concede-nos firmeza em nossa convicção e ousadia para proclamar a verdade. De repente, uma luz celestial irrompeu na escuridão da cela e um anjo do Senhor apareceu. Levantai-vos, ide e apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. A afirmação divina encheu o ambiente de uma vibração sagrada. Com fé renovada, os apóstolos saíram da prisão sem um som, como se a própria porta não tivesse existência. Ao amanhecer, os apóstolos estavam de volta no templo, pregando com vigor. As vozes ousadas ressoavam de forma impressionante, despertando a curiosidade e a admiração de muitos que passavam. Aquele que foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, é o Salvador que estava prometido a nós, proclamava Pedro, enquanto multidões se reuniam atentas e ansiosas por ouvir. Do lado oposto, os líderes do Sinédrio foram informados sobre a ousada reaparência dos apóstolos. Estão novamente no templo, pregando e espalhando suas doutrinas. Um murmúrio de espanto correu pela sala, enquanto a fúria começava a borbulhar mais uma vez. Precisamos de um ato decisivo. Se não formos firmes, perderemos tudo, exclamou um dos saduceus, a face marcada pela tensão. Um clima de incerteza e temor encheu o Sinédrio. Decidiram convocar os apóstolos para uma audiência. Quando os apóstolos foram trazidos diante do conselho, as palavras de Pedro irromperam como um trovão. De todos os atos homens, convém que declaremos que Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. As palavras reverberaram nos corações dos presentes. O caráter transformador do Evangelho começou a penetrar em seus pensamentos, provocando uma batalha espiritual que não poderia ser ignorada. Enquanto a ira crescia nos líderes, a esperança invadia alguns corações que estavam prontos para receber a mensagem. Mas o que seria o destino imanente dos apóstolos? Seriam silenciados pelas garras sombrias das autoridades ou a luz do céu prevaleceria sobre a treva da pressão humana?
Num momento de apolítica, um dos mestres da lei, Gamaliel, levantou-se. Considerai, irmãos, o que deveis fazer. Se este plano é de homens, então perecerá. Mas se for de Deus, não poderão detê-lo. A tensão se intensificava e a dúvida começou a fazer morada nos corações dos fariseus. A eternidade observava em silêncio, aguardando o desdobramento dos planos de Deus. Uma nova fase se aproximava e as engrenagens do destino divino estavam em movimento. Como as promessas do Senhor se cumpririam agora, em meio ao crescimento de uma fé ameaçada e o clamor de um povo angustiado? O clamor por verdade e libertação era maior, e a intervenção divina estava no horizonte. Enquanto o sol se levantava sobre Jerusalém, um novo dia trazia consigo as dores e esperanças de uma cidade em ebulição. O templo, que deveria ser lugar de adoração e paz, tornava-se agora um palco de conflito e revelação. Os apóstolos, firmes em seu propósito, pregavam com mais fervor, sua fé como o farol em meio à escuridão espiritual que havia se instalado. Os ecos das verdades proclamadas permeavam as ruas, atraindo mais pessoas que desejavam ouvir sobre o Nazareno. A vida e ensinamentos de Jesus nos oferecem uma nova esperança, uma nova aliança, proclamavam os apóstolos, suas vozes imbuídas de poder celestial. A multidão, entre risos e lágrimas, respondia com clamor, renovando sua fé nas promessas de Deus. Entretanto, o sinédrio, arruinado pelo temor, não pôde permanecer inerte. As palavras de Gamaliel ainda ecoavam em suas mentes, mas a pressão ficou insuportável. Caifás, irritado e preocupado com a influência crescente dos apóstolos, decidiu que era tempo de agir. Convocou o conselho novamente e disparou: se a mensagem dele se espalhar, perderemos nosso controle e o povo se afastará do verdadeiro culto de Deus. Precisamos silenciá-los. Os membros do Sinédrio assentiram em concordância, sua ave de espírito unida pela aversão ao que não podiam compreender. O desejo de manter suas estruturas de poder superava qualquer apelo à razão. E assim, tramaram um plano. Seriam chamados mais uma vez, e o que estava reservado para eles não era algo leve. Logo os apóstolos foram chamados para comparecer diante dos líderes. O ambiente estava carregado de tensão. Pedro e João, conscientes da gravidade do momento, sabiam que sua fé seria testada. A mensagem que levariam nas palavras e no coração poderia custar suas vidas. Por que andais ensinando ao povo e trazendo sobre nós este sangue? Como uma serpente venenosa, as palavras de Caifás soaram, carregadas de veneno e rancor. Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, levantou-se e, em resposta, proclamou: é necessário obedecer a Deus antes do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes, pendurando-o no madeiro. Atos 5, 29 e 30. O conselho, atônito com a coragem dos apóstolos, não sabia como responder. A firmeza de Pedro não era apenas uma defesa, mas uma ofensiva ao convite da graça. Ele continuou: e nós somos testemunhas destas palavras, como também o Espírito Santo, que Deus deu a todos os que lhe obedecem. Atos 5, 32. As palavras saíam como chamas de um fogo que não podia ser apagado. As verdades da ressurreição começavam a transformar o ambiente. Mas o ódio que fervia no coração dos líderes religiosos era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um murmúrio crescente de ira preenchia a sala e tinham que tomar uma decisão. O que poderiam fazer com aqueles que desafiavam suas interpretações e sua autoridade? Enquanto ponderavam sua ação, um jovem sábio se levantou em meio à agitação. Era Gamaliel, e sua presença exigia respeito. Atendei-me! Se este conselho é de homens, não há como vencer. Ele se dissipará. Se for de Deus, não o podereis destruir. Atos 5, 38 e 39.
Suas palavras foram como água, momentaneamente abaixando a temperatura da ira. Mas a luta não terminava ali. Um dilema espiritual se formava. De um lado, a vontade do homem, buscando preservar os altos cargos e o poder. Do outro, a soberania de Deus, que prosseguiria imperturbável. As palavras de Jesus sobre o seu sacrifício ressoavam nas mentes dos líderes, ecoando na realidade que agora enfrentavam. O apóstolo Paulo, que ainda estava à distância daquele momento, mais tarde se lembraria de tudo isso, e os ecos do que estava prestes a se desenrolar preparariam o caminho para o cumprimento da grande promessa de Deus. Por trás das cortinas do tempo, um plano divino estava aún mais profundo. A grande questão permanecia. Os apóstolos seriam libertos ou se tornariam mártires pela verdade que trouxeram. Assim, a narrativa se desenrolava sob a visão atenta do Senhor. Jerusalém, testando sua fé, estava a caminho de uma transformação que desafiaria séculos. Os eventos que se aproximavam tornariam-se marcos eternos, pois, à medida que a tensão aumentava, o plano soberano de Deus não poderia ser abortado. Com o horizonte incerto, as promessas escondidas em seu amor estavam prontas para serem reveladas. E, de repente, um entendimento profundo sobre o sacrifício de Jesus começava a se formar nas sombras da cidade. Os dias seguintes, a dramática defesa de Pedro e João diante do Sinédrio trouxeram uma nova onda de fervor e temor a Jerusalém. A cidade parecia vibrar com uma eletricidade que não poderia ser ignorada, pois muitos estavam agora confrontados com a verdade da ressurreição e o impacto nos corações estava crescendo a cada momento. Os apóstolos, ainda sob a influência do Espírito Santo, continuavam a pregar com ousadia. A essência da mensagem era clara. Jesus Cristo, o Nazareno, não era apenas um mártir, mas o Salvador ressurrecto que cumprira todas as profecias. Em cada rua, em cada sinagoga, homens e mulheres começavam a desafiar suas certezas, a dar ouvidos à nova esperança que florescia. Pedro estava se tornando uma figura central nesse movimento. Os relatos de curas e milagres que acompanhavam sua pregação atraíam multidões. Ele curou um homem coxo na porta do templo, e suas palavras se tornaram sementes plantadas em solo fértil. As pessoas se aglomeravam, sedentas de respostas, e nas praças se ouvia um murmúrio crescente. Que faremos para sermos salvos? As autoridades, alarmadas, começaram a debater a questão que os atormentava. Caifás, tomado pela raiva, balançava a cabeça. Se não frenarmos isso agora, nos perderemos na história, dizia ele encolhendo a mandíbula. Mas havia vozes cautelosas no conselho, lembrando da advertência de Gamaliel. Um plano de ação deliberado emergiu. Aberturas de diálogo para convencer os apóstolos a se calarem primeiro, e caso falhassem, uma prisão severa, de forma a mesmo gaúchos vigorosos tornarem-se submissos. No entanto, os apóstolos começavam a experimentar uma coragem sobrenatural, motivados pela certeza de estarem cumprindo a vontade de Deus. Eles se reuniram novamente em oração, pedindo por ousadia, para em cada enfrentamento glorificarem o nome de Jesus. Não podemos nos calar, Pedro exclamou em meio a um fervor crescente. Lembremos do que nos disse nosso Senhor. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Em um momento crítico, um forte vórtice de discussão e confronto surgiu. Haviam apóstolos de diferentes origens se levantando para testemunhar. Filipe e Estevão, também cheio de fé e coragem, começaram a trazer mais pessoas à fé, e cada conversão parecia acender mais uma tocha na chama da esperança. O caminho está preparado, disseram. A vida nova em Cristo é oferecida a todos nós. Mas novamente, no Sinédrio, a tensão estava mais presente do que nunca. Um fariseu indignado se levantou. Se deixarmos isso continuar, acabaremos com nossos rituais e tradições.
A sala se dividiu entre aqueles que desejavam agir com cautela e aqueles que clamavam por uma prisão imediata dos apóstolos. O céu observava de perto, e enquanto as tramas se entrelaçavam, o plano soberano de Deus se tornava cada vez mais evidente. Em meio ao tumulto, um poderoso movimento ocorria, e a certeza de que a mensagem da cruz não seria silenciada começava a florescer. O reino de Deus se expandia, rompendo com as correntes da tradição e da opressão. Foi então que um novo evento marcante teria lugar. O Espírito Santo moveu os corações de muitos e um poderoso milagre de unidade, acompanhado de eficácia nas pregações, começou a alcançar. Todo o povo, mesmo os que antes eram inimigos da fé, escutavam agora a verdade com olhos novos. Podemos descansar, dizia um discípulo, pois o Senhor está agindo através de nós. Ao olharem para o céu, tanto os apóstolos quanto os que se opunham a eles estavam prestes a se encontrar com uma verdade que mudaria a vida eternamente. O que surgiria a seguir nesse ambiente fervilhante e carregado de tensão? As profecias de Joel ganhando vida, com o Espírito Santo sendo derramado em abundância, eram apenas o começo do que Deus não apenas prometeu, mas estava prestes a cumprir. O plano soberano de Deus se desenrolava de maneira esplendorosa, enquanto corações se abriam e vidas eram transformadas pela verdade. O que outros pretendiam sufocar, Deus se preparava para exaltar. A história não terminaria em silêncio, mas em um clamor de adoração e transformação. E assim, as perguntas sobre o futuro se tornavam mais urgentes. De que maneira as vidas seriam afetadas por esta nova era de esplendor divino? A resposta, nas mãos do Criador, estava prestes a ser revelada, deixando um rastro de expectativa nas vozes dos que estavam prontos para testemunhar a vitória de Deus sobre toda a escuridão.